Olha, agora vou de papo de política com a Lívia Pessoa. Hoje é à distância, né? Já que a Lívia está cumprindo essa missão repórter, está à distância, mas, claro, os assuntos sempre estão aqui com a gente no nosso Jornal Cidade Verde. Então vamos chamar de novo a Lívia ao vivo. Lívia, hoje teve um assunto, né, que permeou os bastidores, o cenário político aqui no Piauí, que foi para tratar dos royalties, da distribuição dos royalties do petróleo, porque primeiro a gente vai já explicar o que são esses royalties, que hoje não beneficiam todos os estados do país. E agora vai haver pode ser que haja uma mobilização de todas as bancadas. Vamos explicando então, né, Lívia? Boa noite, Aline, mais uma vez. Exatamente, existe uma discussão muito amplificada em relação a isso, já vem se prolongando há muitos anos, há 10 anos mais ou menos, mas agora se intensifica principalmente com uma representação de bancada, em que deputados e senadores pleiteiam essa possibilidade de que os royalties possam ser distribuídos de uma forma mais isonômica entre os estados, também tirando em consideração de que existe uma prerrogativa já legal desse intuito. Mas vamos começar do começo. Primeiro, a gente vai falar a respeito de o que são esses royalties. Os royalties, eles são valores pagos pelas empresas de petróleo para a União pela exploração desses bens naturais. Ou seja, o petróleo, aquele combustível fóssil que é encontrado no pré-sal, por exemplo, ele é localizado no oceano. Então, faz com que seja, sim, um território nacional, da Federação, da União, e então isso, consequentemente, é de todos os estados. E esses recursos, eles pertencem à União, como nós falamos, e é dividido em duas fases, em dois momentos: os estados produtores e os estados que não são produtores. Aqueles estados produtores, por exemplo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, exercem aquele capital maior por eles possuírem esse recurso natural, esse recurso mineral em sua delimitação territorial. E aí a gente coloca, exemplificando, que um estado produtor, ele possui 26,25% do total desses royalties em seu domínio, em seu entendimento como propriedade do estado, do tesouro estadual. Além disso, aqueles estados que não são produtores, eles deveriam receber 16,25%, e a União recebe para o Tesouro Nacional, para o Tesouro Federal, 30%. Só que o que acontece? Essa distribuição para os territórios, para os estados não produtores, não acontece. Porque há 12 anos atrás, o STF colocou uma liminar para poder verificar se de fato é necessário fazer essa distribuição entre os estados não produtores, já que o petróleo, aquele combustível fóssil, não está no território desses demais estados, inclusive o próprio Piauí. E a gente coloca como uma porcentagem estimada de que o Rio de Janeiro possua 90% desses royalties, ou seja, acaba fazendo com que haja uma centralização, um acúmulo de riqueza muito maior para estados que não estão sendo distribuídos. Então, o Piauí, estados nordestinos, estados mais ao sul, não recebem essa porcentagem que, por lei, né, de acordo com a lei 12.734 do ano de 2012, seria a nossa garantia. E com isso, o Brasil já recebeu uma perda desde o ano de 2013, que foi o ano em que iniciou essa liminar no STF pela ministra Carmen Lúcia, de pelo menos 6,3 bilhões de reais para o Tesouro Estadual e 4,1 bilhões de reais para o Tesouro Municipal dos municípios piauienses, 224, que também teriam direito, totalizando 10,4 bilhões de reais perdidos, que são, no caso, uma prerrogativa do Estado, uma prerrogativa do município, mesmo que não produtores, de recebimento dessas empresas petrolíferas que exploram nossos recursos. Aline. Exatamente, ou seja, todos esses recursos, né, que seriam provenientes da exploração desse petróleo deveriam sim, por força de lei, estarem sendo distribuídos para todos os estados e municípios do país e também para a União. Não está acontecendo de forma igual, né, isonômica para todo mundo, somente para os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Só que existe aí uma defesa de que o petróleo é do Brasil. Porque ele está mais próximo desses dois estados, não significa dizer que
tudo que é proveniente dessa exploração do petróleo tem que ir somente para os 2 estados. Isso está se segurando por conta de uma liminar. E aí, deputados, senadores do Piauí, juntamente com representantes de outros 23 estados brasileiros, 24 bancadas, então, no total, apresentaram ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, um documento para solicitar que o magistrado paute em plenário uma análise dessa decisão liminar que está perdurando aí há tanto tempo, da ministra Carmen Lúcia. E essa medida, em vigor há mais de uma década, né, que está impedindo a redistribuição dos royalties do petróleo de forma mais igualitária entre os estados e os municípios não produtores. Bom, esse documento foi apresentado com exclusividade pelo deputado Júlio César, a nossa equipe, e a gente vai conferir o que disse o deputado. Nós estudamos a tramitação, há algumas falta de cumprimento de dispositivos do Estatuto, do Regulamento lá do Supremo Tribunal. Nós fizemos uma exposição bem detalhada, estudando juridicamente tudo o que aconteceu e, apesar de ter o parecer da Procuradoria-Geral da República contra esta liminar, que já tem 12 anos, o parecer do Tribunal de Contas dizendo que pode-se pagar, pode-se aplicar a lei contra essa liminar ainda existe. Então, este documento que nós encaminhamos lá para o Supremo, eu peguei a assinatura dos coordenadores, deputados e senadores dos 24 estados excluídos desta lei. E nós estamos esperando que o Supremo paute. Analise no plenário. Para ir ao plenário. E qualquer que seja a decisão, nós vamos cumprir. É difícil o julgamento ser contra os interesses dos 24. Por quê? O artigo 20 da Constituição diz que são bens da União a plataforma continental e o mar. Território, a plataforma e o mar. E onde é que está o petróleo? Está no mar. O que gera o royalty? É o petróleo. Então, se está no mar e o mar pertence à União, pertence a todo o povo brasileiro. Os 2 únicos estados, claro que não assinaram esse documento, foram os estados beneficiados há tanto tempo, Rio de Janeiro e também o Espírito Santo. Rio de Janeiro com mais de 90% dessa arrecadação proveniente dessa exploração do petróleo. E o prejuízo é grande para o nosso estado, mais de 10 bilhões de reais, né? Vamos acompanhar essa discussão. Agora, Lívia Pessoa, vamos trazer uma outra pauta aqui para a nossa conversa, que é a questão do serviço de coleta, de limpeza do lixo da nossa capital, né? Prefeito Silvio Mendes confirmou que a prefeitura vai dar prosseguimento a uma contratação emergencial para nova empresa para coleta de lixo e limpeza urbana de Teresina. E é um problema que já persiste há bastante tempo. A Teresina está vivendo dessa limpeza, essa limpeza anda acontecendo só por meio de um trabalho que não é fechado por uma empresa licitada regularmente, só emergencialmente. E isso prejudica muito esse serviço. Isso, Aline. Essa decisão da medida emergencial, ela já foi um recurso utilizado pela gestão passada e que seria utilizado novamente agora, será utilizado novamente agora pela gestão do prefeito Silvio Mendes. Por quê? Porque essas indicações do edital não são suficientemente detalhadas e também com aparatos tecnológicos que a ETURB, a própria prefeitura, a gestão municipal entende ser necessária para uma execução salutar para os próximos 5 anos. Então, a ideia é que agora haja um contrato emergencial, ou seja, sem passar por um processo licitatório, para poder utilizar esse recurso, realizar essa prestação de serviços de uma forma célere, não permitir que Teresina fique sem coleta de lixo, sem limpeza urbana. Agora, o Ministério Público ele havia colocado uma ponderação em relação a isso, para que não houvesse
essa realização, porque não seria muito saudável ali para as contas do município, mas o prefeito Silvio Mendes, juntamente com o corpo jurídico, a PGM, derrubaram essa decisão para que haja sim uma liminar, uma medida emergencial e que não deixe de acontecer uma limpeza urbana na capital, e o prefeito falou sobre o assunto, afirmando que existem motivos concretos para que isso ocorra. Limpeza pública, todo mundo sabe, vocês sabem, que é uma área de muito desvio de recursos, de finalidade. Eu não vou dizer que tem aqui, né? Mas a empresa que presta serviço a Teresina, que é um contrato emergencial feito no final do ano passado, ela é uma empresa ruim. A cidade não está limpa, é uma despesa muito grande, quase 20 milhões de reais mês, e é preciso que cumpra o contrato. E ela não está cumprindo, seja na limpeza propriamente dita, seja na condução ao aterro sanitário. E aí ela entrou com a ação judicial, o juiz de primeira instância ficou favorável à empresa, nós recorremos ao tribunal e o presidente do tribunal deu o ganho de causa à prefeitura, fazer aquilo que é correto. Não são 53 milhões, é bem menos. A média, nós baixamos de 25 milhões para 18, 17 milhões de reais. Essa licitação que é provisória, ela é temporária, é emergencial, até que se prepare uma licitação definitiva que dura um período maior. Para sair dessa história de fazer coisa emergencial, que se tenha planejamento e que a cidade tenha uma despesa menor, tendo um serviço adequado que a população reclama. Então, Aline, existe sim a necessidade de ter uma aproximação maior desse contrato, desse edital do contrato licitatório que deve ocorrer para os próximos meses. Quando nós conversávamos com o presidente da ETUB, Vicente Moreira, foi destacado justamente isso, de que a licitação ela é necessária ter melhorias. Existiu, inclusive, estudo em outras cidades, em outras capitais, para que haja uma funcionalidade inteligente, integrada, com geolocalização, ponto eletrônico, fazendo com que a prestação de serviços não seja arcaica, né, com tagare na rua, fazer com que haja uma capacidade maior de aplicação desses recursos a longo prazo, sem interrupções, como acontece agora nas medidas emergenciais, Aline. É isso, é um serviço essencial, né, que precisa ser preservado. É mais uma preocupação para a Prefeitura de Teresina e um serviço que ainda não funciona a contento. Isso tudo por conta de uma crise também financeira, né? Isso tudo agrega ainda a um outro problema grave que a Prefeitura tem enfrentado, que é essa crise financeira, um rombo milionário anunciado pela Prefeitura de mais de 3 bilhões de reais. O secretário de Planejamento da capital, inclusive, o Marco Antônio Aires, falou, né, durante uma entrevista que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil podem fazer uma reavaliação daquela decisão que acabou trazendo frustração para o prefeito Silvio Mendes, Lívia, quando ele foi até Brasília tentar fazer essa renegociação e recebeu uma negativa. Os bancos, que são credores da prefeitura, não aceitaram naquele primeiro momento fazer essa renegociação. Pode ser que esse cenário mude, né? Isso, Aline, o intuito dessa ida a Brasília, da agenda em Brasília do prefeito Silvio Mendes, era tentar amortizar pelo menos uma das dívidas, já que o Banco do Brasil ele possui um montante de pelo menos 500 milhões de reais, que foi referente ao empréstimo tomado no ano passado pela prefeitura, pela gestão do ex-prefeito Dr. Pessoa, e esses juros ele acumula-se juntamente com outras prestações de outros quatro bancos que também prestaram esse empréstimo para a prefeitura, e é um dos motivos de ocorrer essa discussão. E o secretário falou sobre o assunto, explicou inclusive a frustração da agenda. A gente sabia que a Prefeitura de Teresina estava com problemas financeiros e problemas administrativos. E a gente passou para... Não foi surpresa nossa encontrarmos a situação que está aí. Mas é muito mais grave do que a gente pensava. Na verdade, nós temos muita conta para pagar, mas a Prefeitura, com a austeridade que ela está governando, haja vista a gente ter estado em Brasília semana passada com o prefeito, o secretário de Finanças e o procurador-geral,
e tivemos presente nas instituições Banco do Brasil e Caixa Econômica, eles estão vendo que a gente está governando com pulso de ferro, com austeridade, fazendo economia de tal sorte que a gente consiga resgatar a capacidade de endividamento da prefeitura, que quando a gente saiu, deixamos, quando a gente saiu, a equipe que governou Teresina até 2020, saiu o CAPAG da prefeitura era A e deixaram em CAPAG C, então sem capacidade de endividamento. Por conta disso, esses juros altíssimos que a prefeitura tomou, esses dois últimos empréstimos, foi com juros altíssimos de até 165% do CDI, e a gente foi lá questionar esse quantitativo muito alto do juro e pleiteamos que baixasse para que oxigenasse um pouco. A gente está pagando 32 milhões de juros ao mês, 32 milhões, e a gente pediu que essa dívida fosse rolada, quer dizer, essa carência fosse rolada para que a gente pudesse respirar. Eles já sinalizaram dizendo que com as medidas que a gente tem tomado, embora o CAPAG só seja avaliado ano a ano, eles vão fazer uma avaliação provisória para ver se dá uma aliviada nesses juros e a carência aumenta para que a gente dê uma melhorada e tenha condição de fazer investimentos em outras áreas, porque a gente deu prioridade à saúde, à educação e à limpeza pública. É mais um desses assuntos densos, né, que tem dominado as pautas relacionadas à Prefeitura de Teresina. Lívia Pessoa, muito obrigada. A gente se vê amanhã aqui presente, né, no Jornal Cidade Verde. Até mais. Até logo, Aline. E a quem está em casa.